O ministro Alexandre de Moraes só terminou de redigir o seu voto sobre a denúncia contra o ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe no último final de semana. Ai, Xandão, que nervoso isso. Não se faz um negócio desse. Vamos entender mais sobre isso com Pedro Zambarda hoje no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ô, Xandão, de um procrastinador para outro. Porra, mano, não faça isso. Mas ficou bom o texto, né, Pedro? Ficou excelente, ficou maravilhoso. Melhor texto então valeu possível. A pena. Eu acho que o Xandão, ele é aquele procrastinador tipo a gente aqui no Meteoro, né, doutora Ana? Você vê assim que é um texto que foi elaborado meses atrás, mas o cara sempre, ele tal como um artista, um pintor, todas as vezes, 2 da madrugada, Xandão acordava ali, falava, vou dar mais uma pincelada nesse texto. Mais um aqui. E aí no final, assim, ele deu os retoques finais e falou, eu tenho a minha obra de arte aqui para mostrar para vocês. Tudo terá resposta. Tudo terá resposta. Não, ficou um belo texto. Se ele fez isso nessa última semana, olha, eu já fiz texto em cima da hora na minha vida. Mas nunca ficou tão bom quanto esse aí, não. Esse aí Não. E ele não é uma coisa que se você faz com muita antecedência, você perde o time. Se você faz muito atrasado, chega tudo desorganizado. Tem um meio termo aí do caminho que você faz uma parte antes e os retoques finais. A Marina Lopes no chat. O chat, olha, foi só falar do texto do Xandão. Coloca na tela, não vou ler. Foi só falar do texto do Xandão e esse chat aqui já se acendeu todo. Foi assim, pra quem não tava aqui na live, foi assim a live inteira enquanto o Xandão falava. O chat estava em polvorosa, assim, sabe? Porque eu não sei, tem alguma coisa nesse texto do Xandão. Seja aquela careca brilhante, eu não sei o que é. Os bolsonaristas gostam da careca brilhante pra xingar, a gente gosta por outras razões. Mas vamos então pra pauta agora que é necessária. Vamos lá, a coluna da Daniela Lima no Conexão Globo News, que foi o furo dela. Voto fechado no final de semana, concentração e checagem de segurança os bastidores do julgamento de Bolsonaro no Supremo. Ministros chegaram cerca de 1 hora antes do início da sessão, marcada às 9h30 de hoje. Então parece que não foi só a gente que trabalhou aí 8 horas, viu, doutora Ana? O ministro Alexandre de Moraes só terminou de redigir o seu voto sobre a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe no último fim de semana. O texto, segundo aliados, é longo e ele deve apresentar um resumo durante a sessão. Moraes, assim como outros 4 integrantes da primeira turma, chegou na manhã desta terça no Supremo. Os ministros acertaram iniciar a sessão com pontualidade e, como havia muita preocupação com a segurança dos integrantes da corte, inclusive com varredura antibomba, decidiram supervisionar os trabalhos pessoalmente. A expectativa, inclusive, de aliados de Bolsonaro não é otimista, a denúncia é robusta e questões processuais levantadas pelas defesas dos acusados já foram, em sua quase totalidade, rejeitadas pelo STF de forma colegiada. O voto do relator do caso, Alexandre de Moraes, é longo. Ele, segundo auxiliares, optou por ler um texto, uma espécie de resumo do seu entendimento para reduzir o tempo de exposição. Então a gente teve aí um voto muito bem elaborado com o Xandão. Eu falei no começo, meio brincando, meio sério, mas parece que ele se preparou muito bem para isso. E aí a gente vai começar com o Moraes desmontando uma mentira que os advogados insistiram ao longo do processo, que eles não tiveram acesso aos autos. Que isso não é verdade. Vamos lá. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossas Excelências, cada vez que houve... Isso aqui é muito histórico de navegador de homem heterossexual no celular. Eu tenho que falar uma verdade aqui.
Isso aqui, gente, isso aqui é o batom na cueca, isso aqui é a mentira. Exposed. É o exposed, assim, que o cara não foge, entendeu? Tá lá, tá registrado. E aí, assim, senhores advogados, parem de passar essa vergonha, porque isso aqui foi muito ridículo. Eu vou te dizer, o texto todo do Xandão é uma delícia, assim, mas o que foi realmente sexy foi os prints. Ele trazer assim, ele trouxe números de velhinha, ele tabulou quantas idosas mulheres tem nos presos lá pelos atos de 8 A gente já vai chegar lá, tá? Nesse corte ainda. E ele mostrou todos os acessos dos advogados que afirmam que não tiveram acesso aos autos, todos os acessos. Cara, isso aí foi. O Arthur Souza colocou aqui a questão, estendendo meu comentário. O famoso esqueceu de usar a aba anônima. Pois foram pegos todos aí nos cookies do navegador. Já era, gente. Acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Então é basicamente isso, gente. Aconteceu esse exposed. O exposed não parou aí. A Ana adiantou aqui a história dos velhinhos. E aí tem essa nota da revista Fórum com o vídeo, né? Moraes destrói a história das velhinhas com bíblias e expõe golpistas. Ministro relator da ação contra Bolsonaro e seus colaboradores pôs fim ao discurso descabido sobre inocentes que estão indo para a cadeia pelo 8 de janeiro de 23. A segunda parte do julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 indiciados, o núcleo 1, pela tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi marcada pela fala do ministro Alexandre de Moraes sobre as teses do ex-presidente e seus apoiadores sobre os ocorridos no fatídico dia. Durante a sua fala, Moraes desmontou a tese de que as pessoas que participavam da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro estavam dando um passeio no parque e que boa parte do público era composto por senhorinhas com bíblias nas mãos. E aí nós temos o vídeo, que é maravilhoso. Desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso. Não consegui. Ele fez um infográfico, né, doutora Ana? Tem. Tá aqui, ó. Isso. Aqui temos, claro, o Expo. Olha só. A maioria eram homens, mulheres eram 32%, e até 59 anos eram a maioria todas, entre 70 e 75 uma minoria, entre 60 e 69 uma faixa menor também. Aliás, me espanta também a disposição da turma, né? 59 anos, meu senhor. Vai para casa, senhor. Vai jogar um bingo, vai assistir o Silvio Santos. O Silvio Santos morreu, tem que ser a filha do Silvio Santos. Então, vai fazer outra coisa da vida, senhor, porque complicou, né? Se tivesse trabalhando, não tinha sido preso pelo golpe, né? Exatamente. Aí teve aqui, ó, também os dados das condenações. Foi, assim, uma exposição maravilhosa. E essa parte dos dados das condenações foi para rebater essa tese de que as condenações foram muito severas, foram desproporcionais. Idosos, né? Tá falando aqui, ó, 240 condenados, sendo 14 idosos. 2 idosos. E aí, aí ele vai contando os idosos entre todos os condenados. Então, gente, não bateu. E a coisa tá tão feia que o Bolsonaro deu uma entrevista para o Financial Times e ele já sabe que pelo menos 28 anos de cana ele vai ter.
tá aqui no título do Globo. Bolsonaro sobre Moraes, ele já tem a sentença pronta para mim, 28 anos. Eu diria até que o Bolsonaro está sendo leviano, eu acho que tem uns 40 anos aí. Pra falar a verdade, essa fala aí me provoca muita revolta. Porque 28 anos é pouco. É pouco. É pouco. Então eles... E eu não acho que eles me querem na cadeia, eles me querem morto, é isso que está em jogo no Brasil. Se o Bolsonaro não existisse, tanta gente ia ser mais feliz, né, gente? Não tô desejando a morte de ninguém, mas... Lamentável, não lamento. Não, eu quero ver ele preso. É legal sofrer um pouquinho, né? Não, eu quero ver ele preso. Sofrer, assim, ficar bastante tempo preso. Isso, bastante tempo. Não quero ver... A morte é uma libertação, né? Não, deixa vir. Uma libertação. Para ele, depois de tudo que ele fez, tudo que ele causou, prisão por um longo tempo. Mas muito bom. Terminou? Não, terminou. Era basicamente isso que eu ia falar. E o voto do Xandão foi muito bom, né, gente? Aliás, as intervenções todas. O único chato lá era o Luiz Fux, mas a gente aguenta um pouco. O Luiz Fux era dos momentos comerciais, né? A gente aproveitava sair um pouco. Não, de fato, as falas do Alexandre de Moraes, claro, ele como relator, né? Ele vai ter as falas principais ali, não é porque ele é o chefe da perseguição, tá? O pessoal bolsonarista muitas vezes não entende o que está acontecendo e o mundo deve parecer muito assustador quando você não entende o que está acontecendo, né? Então eles acham que, peraí, o Xandão tem todo esse destaque aqui. Não, é porque é a função dele, né? Então ele abre ali os votos como relator do caso. E aí os outros acompanham ou não acompanham o voto dele. Algumas vezes e esses votos que aconteceram hoje, para quem não viu também, quem estiver vendo depois, esses votos foram só sobre as questões preliminares ali, as coisas que foram colocadas ali, impedimentos, né, ao julgamento que foram colocados pelos advogados das defesas, né? Então são todos esses argumentos, de que o julgamento não devia estar na primeira turma, devia estar no pleno, a delação do Mauro Cid deveria ser cancelada, e argumentos pela suspeição também, né, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e do Cristiano Zanin. Todos esses argumentos foram ali derrubados com uma preparação, tanto no relatório, né, no relatório preparado pelo Alexandre de Moraes, quanto nessas argumentações, né, contra essas preliminares, foram assim, o Alexandre de Moraes foi muito, muito, muito bem preparado, obviamente, não me surpreende para esse julgamento. A gente está tirando sarro aqui dos prints e tal, é engraçado, mas é incrível, assim, né, como ele realmente esmiuçou, né, os dados e os números para demonstrar as narrativas que estão sendo criadas ali pelas defesas. É claro que isso não atinge aí o bolsonarista raiz, né, que para eles os fatos não interessam, eles querem acreditar que há uma ditadura do judiciário e tal, mas assim, para quem tá minimamente, né, de posse das suas faculdades mentais, essas argumentações elas estabilizam um pouco também esses temores de que alguém pode vir aqui e acusar o Brasil disso ou daquilo, assim, cara, tá tudo absolutamente posto ali. É só quem está realmente muito fora da casinha que ainda acredita que existe uma perseguição do judiciário contra o Bolsonaro e seus comparsas ali, né? De resto, a defesa o texto do Alexandre de Moraes está muito, muito, muito bem construído. O que me dá aí uma certa ansiedade boa aí pelo que vem nesse julgamento, Pedro. Vai ser saboroso, assim. Eu acho que é saboroso e é uma coisa que bom que nós temos um judiciário que funciona nesse ponto, né, doutora Ana? Eu acho também uma coisa que é definitiva. Eu acho que finalmente o Bolsonaro está sendo uma oportunidade do Brasil efetivamente virar a página da ditadura militar. Eu acho que o sucesso de filmes como Ainda Estou Aqui mostram que a gente ficou muito tempo perdido e preso nessa narrativa de que na ditadura foi melhor,
que era melhor não eleger presidente, que era melhor eleger não eleger prefeito, não eleger político nenhum, que a política só tem ladrão, que a política só tem corrupção. E eu acho que o Bolsonaro escancarou de uma vez por todo o quanto esse pensamento é doente, o quanto essa paranoia com a esquerda é uma doença social e o quanto isso está nos prejudicando. Eu acho que... E está vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi colocado pelo Temer, né? Um cara de direita, teoricamente, histórica, na nossa história. E o Alexandre de Moraes está dando exemplo, está sendo um cara republicano, acho que está resgatando talvez o orientador dele. Foi um professor muito importante da Faculdade de Direito da USP, que é o Dalmo Dallari, que é um homem de esquerda, de formação e muito importante. Eu acho que ele está resgatando aí algumas das raízes dele aí da formação acadêmica e está fazendo história. E que bom que a gente tem o Alexandre de Moraes, que bom que a gente tem esse Supremo Tribunal Federal. Já critiquei muito o Supremo, mas acho que é a instituição que está fazendo a gente seguir em frente. Exatamente, Pedro. Eu tenho muitas críticas à justiça brasileira, muitas. E muitas vezes as pessoas apontam, olha, cuidado aí com a idolatria do Xandão. Claro, a gente brinca, o Xandão, tava todo mundo achando ele maravilhoso, delicioso durante o julgamento, assim, literalmente. Né? Mas, claro, com os pés no chão, assim, você sabe que não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se permitir uma alegria aí de ver um judiciário funcionando, né? Em alguma instância, pelo menos. Que a gente chorou demais, né, doutora Ana? A gente passou por muitas dores. Exatamente. E, assim... quando você falou do Brasil virar, né, conseguir, assim, não é bem virar uma página, mas conseguir, né, lidar com a ditadura, né, e enfrentar isso, de princípio eu pensei assim, não, acho que é um pouco demais, porque ainda falta muito, né, mas por outro lado, alguma coisa está de fato acontecendo. Sim. Né? A questão este é o momento para que alguma coisa aconteça. E este julgamento tem sim um impacto histórico. Né? Vamos parar para apreciar isso. É muito relevante. O impacto histórico, não apenas agora e para o futuro que isso vai significar, mas em relação ao nosso passado. O que está em jogo aqui é o papel das Forças Armadas. Né, e dos milicos tanto na ditadura quanto nessa tentativa de golpe. Então, uma punição agora que envolva militares e que fique claro a participação de militares na tentativa de golpe brasileira é fundamental para que a gente comece a trilhar esse caminho. Por isso é tão importante esse julgamento, não é só sobre o Bolsonaro também, né? Marina coloca aqui, Xandão, lindão, não faz mais que a obrigação. Xandão, lindão, não faz mais que a obrigação. Não faz mais que a obrigação. Esse é o melhor Xandão, todo o nosso amor e, desculpa aí, o tesão do nosso chat. Assim, do chat, tá? Eu quero deixar bem claro, do chat, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lá, depois dessa. Ficamos por aqui, doutora Ana. Ficamos por aqui, chat. Voltamos em instantes antes que a gente comece a ter mais conversas complicadas aí a respeito de Alexandre de Moraes. Voltamos em instantes. Beijos.